Olá, tudo bom? Mais um vídeo de top 10. E antes que falem, meu Deus, tá sem ideia pra fazer vídeo? Sim. Piadas à parte, o segundo vídeo na semana ou é dedicado para as análises de capítulos de One Piece ou para os famosos Dante Responde. Sendo que nessa semana demoraram para dizer que não haveria capítulo e aí ficou tarde demais para fazer o post para ter o Dante Responde. Então por que não trazer um dos vídeos mais pedidos por vocês? Afinal, em todo santo Dante Responde tem pelo menos umas 20 perguntas sobre top 10 personagens, top 10 vilões, top 10 personagens de uma série específica. Vocês amam essa porra. E assim como eu falei no meu primeiro vídeo de top 10, eu vejo esse tipo de conteúdo como uma forma de eu indicar obras pra vocês, né? Talvez por meio desses personagens que eu falei agora, você se sinta na vontade de acompanhar a obra que ele tá inserido. Esse é o meu principal objetivo aqui. Porém, no meu vídeo de top 10 animes barra mangá, o vídeo funcionou da seguinte forma. Primeiramente eu falei meu top 10 animes, depois meu top 10 mangás, depois o top 10 definitivo anime barra mangá. Sendo que se eu fizesse isso nesse vídeo aqui, eu acho que ia ficar muito redundante. Eu acho que muitos nomes iam se repetir e não ia ficar legal. Então, primeiramente, vamos fazer aqui top 10 vilões, depois top 10 protagonistas e por fim top 10 geral, seja vilão, protagonista, antagonista, coadjuvante, que se foda. E antes de começar, é importante deixar muito claro que esse top 10 é feito totalmente com base na minha opinião, ou seja, se você discorda de mim, que bom. Inclusive, deixe seu top 10 aqui nos comentários, beleza? Nesse top 10 de vilões, seja anime ou mangá, vai funcionar da seguinte forma. Esse top 10 não vai ter antagonistas, que são somente personagens que se opõem ao protagonista, mas não são necessariamente vilanescos, como por exemplo o Hibokuji Kingdom, que eu inclusive fiz um vídeo sobre. Não vão ter anti-vilões, se esse termo existe, me desculpa, narrador. Afinal, o anti-herói, ele não se encaixa nem em vilão e nem em herói, mas se for pra escolher um lado, ele vai pro lado do herói. O anti-vilão é basicamente a mesma coisa, mas se for pra escolher um lado, ele vai pro vilão. Então, por exemplo, personagens como Hisoka e o Kanki, eu também vou ter que deixar de fora desse top. E por fim, vilões que tiveram redenções também eu não vou colocar aqui, como por exemplo, Askeladd ou Meruem. Afinal, é difícil definir eles como vilões, eles meio que transcenderam para uma outra categoria. Então, com isso explicado, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas de vilões que eu gosto muito, mas que infelizmente não chegaram ao top. Obviamente, Frieza, talvez o vilão mais icônico do mundo dos animes, e o que é, na minha opinião, o melhor vilão de Dragon Ball, que é o Majin Buu, mais especificamente o Kid Buu. Tanto pela sua estética, como a ideia por trás do personagem, eu acho muito foda, acho bem feita. Eu também tenho aqui citar dois vilões que eu gosto muito, de obras que são muito pouco faladas, principalmente aqui no Brasil. Shogun Makishima de Psycho Pass, aquele vilão que parece só um psicopata sanguinário, mas na verdade ele é muito mais complexo. E Satou de Ajin, uma obra que eu tô devendo um vídeo faz um tempo, e esse vilão é uma das coisas que faz essa obra ser tão boa. E o que você precisa saber sobre ele é que pra ele o mundo é um videogame e ele é um player, e você também. E ele quer ganhar. Aí você tira suas próprias conclusões. E é claro, não podia faltar nessas menções honrosas, Gyro de Hunter x Hunter. Afinal, ele me ajudou bastante a pagar contas, então eu tenho que fazer essa menção honrosa. Muitos até acreditariam que ele estaria no top 10, mas apesar de ser genial todo o conceito por trás dele, ele é muito mais uma promessa do que um personagem palpável de verdade. Então, por causa disso, ele ainda não está no meu top 10. Quem sabe no futuro, quando ele aparecer de verdade, se aparecer. Então, vamos para o top 10. Em 10º lugar, Yoshikage Kira. O vilão da parte 4, Diamond is Unbreakable, o nosso psicopata fetichista por mãos preferido. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Kira, sem spoilers, onde eu falo o porquê dele ser o melhor vilão de Jojo, a forma como ele une o surreal e o real, a forma como ele brinca com a própria obra e a forma como ele é construído, principalmente no anime, é um dos negócios mais bem feitos que você vai ver. Ele dá o título merecidamente do vilão mais complexo e bem desenvolvido dessa obra. Em 9º lugar, Orochimaru. Pra mim, o melhor vilão de Naruto com folga. Acho que nenhum personagem dá tanto medo e senso de risco em um Battle Shonen tão famoso como Naruto. Toda a estética dele, a forma como ele é representado e, obviamente, o seu quesito vilanesco é completamente
incrível, né? A forma como a gente consegue associar ele com personalidades da vida real também. E ele tem uma parada muito interessante, porque vilões de anime têm um vício meio Aizen, né? De sempre estar em vários passos à frente. Sendo que o Orochimaru, ele não passa essa impressão que ele sempre tá passos à frente, mas sim que ele consegue resolver qualquer situação. É como se realmente ele fosse uma cobra que conseguisse se esgueirar por qualquer problema. E ele só não tá maior nessa lista pelo que fizeram com ele no Shippuden, principalmente na sua conclusão. E se alguém falar que ele teve redenção em Boruto, foda-se, não considero. Em oitavo lugar, Makima. Essa personagem não poderia ficar de fora. Saber que ela é uma vilã é um leve spoiler, mas vai por mim. Não é um plot twist quando a gente sabe que ela é uma vilã, até porque ela foi vendida como uma personagem misteriosa desde o início, mas sem ela, a parte 1 de Chainsaw Man não faria sentido algum. Ela é a peça que move a trama e principalmente desenvolve o nosso personagem principal de uma forma muito única. E a conclusão dessa personagem é uma das melhores coisas que você já vai ver no mangá. Em sétimo lugar, o homem, Sosuke Aizen. É óbvio que o melhor vilão dos animes shonen tinha que estar nessa lista. Por mais que eu ache ele o melhor tecnicamente como vilão, não quer dizer que ele seja meu preferido. Eu digo sem medo que o Aizen é o melhor na categoria de vilão de anime shonen, porque nenhum vilão foi tão influente na vida do protagonista, tanto no seu desenvolvimento como um obstáculo, assim como um vilão tem que ser, além de que ele é o que mais durou em uma trama. Basicamente, todo o anime de Bleach é contra o Aizen. Vilões aparecem aqui e ali, mas geralmente são capangas dessa força maior que é Sosuke Aizen. Toda a estética dele, seus planos mirabolantes, estar 120 mil passos à frente de qualquer um, faz dele um personagem icônico e que merece estar nessa lista. Em sexto lugar, Chrollo Lucifer. Desde a primeira vez que ele aparece, ele é um vilão extremamente carismático, além de ser extremamente misterioso. Ele é um personagem muito imprevisível. As coisas que ele faz, a primeiro momento, não parecem fazer muito sentido. Ele é extremamente mirabolante, mas se coloca em situações que um líder como ele não se colocaria, sendo que depois que a gente tem o baque de seu passado, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre, mostrando a origem desse personagem e o ponto que levou ele a chegar ao líder da trupe fantasma, muda completamente a percepção que qualquer um tenha a respeito desse vilão. Em quinto lugar, o meu xodó, Dio Brando. O vampiro gostosão, o mal encarnado. Por mais que eu ache Yoshikage Kira o vilão mais complexo e bem desenvolvido, Dio Brando é o mais icônico sem sombra de dúvidas. Jojo não seria Jojo sem Dio Brando. Eu acho principalmente muito acertado a forma que eles trabalham esse personagem, tanto na parte 1 quanto na parte 3. Afinal, na parte 1 ele é aquele vilão inicial de uma primeira temporada de uma obra, um garoto ambicioso que cresceu junto com o protagonista e foi para um lado do mal, e ele não tem muita motivação e objetivo além de ser mal, e funciona. E depois, quando a gente chega na parte 3, com o Dio já construído nas nossas mentes como um bicho ruim, ele é tratado na parte 3 como uma entidade, praticamente um deus, tanto que ele só aparece fisicamente contra os Stardust Crusaders nos últimos 5 episódios. Só pra vocês terem uma ideia do quão foda o Dio é, tem uma cena que eu não vou dar contexto nenhum, onde o Polnareff, um dos Stardust Crusaders, ele finalmente chega na mansão do Dio e vai confrontá-lo. Então o Dio aparece no topo de uma escadaria. Então o Polnareff começa a subir ela pra enfrentá-lo. E quando ele vai ir contra ele, ele percebe que ele voltou os degraus. Ele tenta de novo e ele volta os degraus. E nisso o Dio fala: tá com problema, amigão? O que tá acontecendo? E isso meio que começa a fuder com a cabeça do Polnareff. E depois a gente entende que, cara, olha como o Dio é maluco. O poder dele é parar o tempo. E por mais que isso seja um spoiler, tipo, todo mundo sabe disso ao altura do campeonato. E o que ele tava fazendo nessa cena era literalmente parar o tempo
pegar o Polnareff, fazer ele voltar aos degraus, voltar pro início da escadaria e voltar ao tempo. Porque ele não simplesmente matou o Polnareff? Porque ele é o Dio, não teria graça. Em quarto lugar, o amigo de 20th Century Boys. Também tem um vídeo aqui no canal dedicado a essa figura, e ele é o primeiro vilão aqui que não é muito focado no personagem que ele é, mas sim no ideal que ele representa. Um líder de culto que consegue ascender a patamares inexplicáveis, com planos e feitos que cruzam diretamente com o passado do nosso protagonista. E agora pro top 3 a coisa fica séria. Em terceiro lugar, Don Quixote do Flamengo, o demônio celestial. Na minha opinião, o melhor vilão de One Piece. Um cara que, além de uma habilidade única e um poder absurdo, é extremamente inteligente. Sua personalidade, seu grupo, seus feitos e principalmente seu passado fazem dele um vilão icônico que tem interação direta com o universo inteiro de One Piece. Ele é talvez um dos personagens mais importantes da trama por todas as conexões que ele tem. Falar mais do que isso seria, assim, spoiler federal sobre esse personagem, então acredite em mim, ele é um puta de um vilão. Em segundo lugar, Griffith. É óbvio que esse desgraçado tinha que estar aqui. Também temos aqui no canal um vídeo inteiro falando sobre Griffith, como criar um sonho, um vídeo que eu gosto bastante, onde a gente vê tudo que esse personagem é, o que ele poderia ter sido e o caminho que ele escolheu. E como eu falei no meu vídeo, uma pessoa que entregou literalmente tudo por um sonho de criança. Em primeiríssimo lugar, quem, né? Quem? Olha a porra da foto de ícone aí do meu canal. Johann Liebert, o grande vilão de Monster, uma das melhores obras que já existiu, uma obra-prima de Naoki Urasawa. Johann com certeza é o vilão que eu vi em qualquer obra de ficção que mais me deixou aflito, com medo e que mais representou o que é uma pessoa que é humano, mas ao mesmo tempo não é. Ele é praticamente um personagem que cai no Vale da Estranheza, onde você realmente considera ele uma entidade. Ele é um garoto bonito e perfeito, que sabe várias línguas, estuda muito, é um gênio em tudo que faz, mas ao mesmo tempo é alguém que consegue matar os outros em sangue frio e manter um sorriso na cara, controla organizações, que brinca com pessoas como fosse peões em um tabuleiro. Mas o grande pulo do gato desse personagem é com certeza o seu lado frágil e sensível, ou seu ponto fraco, que une a história dele com uma das melhores histórias já feitas, o Monstro Sem Nome. Vamos agora para o nosso top 10 protagonistas. E com menções honrosas eu tenho que falar aqui de Alucard. Ele só não está no meu top 10 porque ele compartilha o holofote com a Ceras e a Íntegra, então não dá pra cravar que ele é o protagonista de Hellsing. E é claro, o nosso querido malandrão Joseph Joestar, que para muitos é o culpado de muitas pessoas amarem Jojo. Eu também tenho que botar aqui o Mob, de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, um personagem que talvez seja um dos mais identificáveis de todos os protagonistas que a gente tem. Um personagem extremamente poderoso, mas com problemas muito reais. Esse personagem acaba sendo um dos mais profundos que eu já vi. Em décimo lugar, Kenji Endo, de 20th Century Boys. Na minha opinião, um dos personagens com melhor desenvolvimento que eu já vi em uma obra. Como eu já falei do amigo, 20th Century Boys segue a vida desse protagonista, que tem ali seus 30 anos de idade, que de repente vê que esse líder de culto famoso está começando a ascender rapidamente e percebe que o símbolo que ele carrega é o mesmo símbolo do seu grupo de amigos do passado. E é a busca dele de tentar entender o que está acontecendo, saber quem é esse tal de amigo e se é alguém que participava do grupo de infância dele do passado, e a forma como essa história escala e evolui, também desenvolvendo esse personagem, é um dos negócios mais mágicos que você vai ver. Em nono lugar, eu sei, eu sou ridículo, Yukihira Soma, o protagonista de Food Wars. Sim, eu tenho que falar de Food Wars sempre que eu posso. Um anime que ninguém dá nada. Quem vai querer ver um anime de culinária? Sendo que, sem sacanagem nenhuma, se você quer ver batalhas emocionantes, você vai ficar todo
todo maluco no sofá, veja Food Wars. E o Soma é um personagem que você compra o barulho dele na hora. Porque Soma é um moleque simples, um aspirante a chefe que trabalha no restaurante de seu pai. Um restaurante local no subúrbio, que tem uma clientela local e tudo mais. De repente, o seu pai, que tá viajando, o pai dele é meio Jim Freaks, propõe um desafio pra ele. Que ele curse a mesma escola de culinária que ele cursou quando tinha a idade dele, para que ele se torne um grande chefe. Soma aceita o desafio e vai em direção a essa tal escola, que tem a peculiar tradição dos Shokugekis, batalhas culinárias entre os alunos que podem fazer você chegar à elite dessa escola, que é uma das melhores escolas de culinária do mundo e que só tem riquinho, nariz empinado, um monte de gente fresca, e o Soma tá lá como esse moleque humilde do povo que traz aquela culinária caseira e os métodos caseiros de um moleque trabalhador, e você fala, irmão, eu tô contigo até o fim. Ele é um protagonista que você sente bem em ver ele evoluindo e se desenvolvendo e ganhando suas batalhas. Em oitavo lugar, Motoko Kusanagi, a Major de Ghost in the Shell. Essa obra também eu sempre recomendo quando eu posso. É uma obra que, junto de Akira, são praticamente pedras fundamentais para o gênero cyberpunk. Uma protagonista feminina forte e muito foda. E sinceramente, eu não gosto muito de falar sobre essa personagem e sobre Ghost in the Shell em si, porque é uma obra que, se eu começar a falar e tudo mais, eu posso dar spoiler, e é uma obra que eu gosto muito que pessoas vão ver sem saber absolutamente nada. Só saiba que ela é uma personagem incrível e que protagoniza uma das cenas mais importantes para a ficção. Sim, você não ouviu errado, a cena final de Ghost in the Shell é uma das mais importantes para o gênero cyberpunk e para a história do cinema, então vá ver imediatamente o filme de 95, a animação de Ghost in the Shell. Por favor, fuja o mais rápido possível da versão live action com a Scarlett Johansson. Veja o filme de 95, tem na Netflix. Em sétimo lugar, Shin, de Kingdom, uma obra que se estende para mais de 800 capítulos. Ou seja, acompanhando um protagonista por tanto tempo, é nítido que você vai ter que gostar dele. Sendo que eu arrisco dizer que Shin, você ama esse personagem desde o primeiro capítulo. A história de um ex-escravo que vai para o exército de Qin para lutar pela unificação do Império Chinês, e a gente vê ele evoluindo e ganhando postos, e é um negócio tão maneiro e tão orgânico. O Shin, primeiramente, é escorraçado, é fudido, é jogado de lado, e ele vai conquistando respeito, vai fazendo seus feitos, vai unindo uma galera, tudo de forma muito no seu tempo. Eu acho que esse é um grande trunfo de Kingdom, não se apressar, até que um dia ele se tornará um dos maiores generais da China. Em sexto lugar, Thorfinn, um protagonista que nos ensinou muita coisa, tenho certeza. O desenvolvimento do Thorfinn é um dos mais bem feitos que eu já vi em um anime /mangá. O fato dele começar sendo um viking maluco sedento de sangue e vingança, tendo ali seu arco de redenção, passando por escravidão, querendo se matar, tendo pensamentos suicidas, e depois vendo que a vida é muito mais do que isso, ele pode utilizar a vida que ele tem para fazer algo melhor, e ele entra em um caminho de pacifismo e não violência. Mas são os pequenos detalhes desse personagem que realmente ficam no meu coração, a forma como ele lida com certas situações, com certos personagens, é um dos negócios mais bem feitos e sensíveis que eu já vi. Em quinto lugar, Kenzo Tenma. Fiz um vídeo sobre ele, como criar um herói, que eu me orgulho bastante, botando ele ali na jornada do herói. E ele é outra pedrada do Urasawa, né? É um personagem que se desenvolve de uma maneira absurda no decorrer da trama, que vai de um médico prodígio idealista para entender como o mundo funciona, para ser jogado de lado de forma injusta, ser caçado, escorraçado e ainda assim manter um coração puro, e o voto do médico: todas as vidas têm o mesmo valor. Em quarto lugar, um personagem que eu pouco falo aqui nesse canal, mas que assim, é um dos meus personagens preferidos da vida, Jotaro Kujo. Eu tô falando do Jotaro da parte 3. Afinal, na parte 4 ele é mais um coadjuvante, um mentor do Josuke. Na parte 5 ele só faz uma apariçãozinha, e na parte 6 ele é mais um plot device para aumentar o Puch como um vilão e para meio
que botar um timer na trama da Jolyne. Mas na parte 3 que esse cara me conquistou. Porque assim, ele não é um personagem com 1 milhão de camadas, ele não é um personagem complexo e profundo, ele só é foda. Ele é tudo o que esses personagens de sombrios, bad boys delinquentes dos animes queriam ser. Ele vai jogar carta com o maluco, ele aposta a mãe, aposta os amigos, aposta a própria alma, ele quer que se foda. Ele só é foda e ele continua provando que ele é foda em todo momento e ele ganha a porra da parte por ser foda. E só um detalhe, esse armário aí tem 17 anos, tá bom? Em terceiro lugar, ele, Miyamoto Musashi. Eu já falei em um Dante Responde que Musashi é um dos personagens que eu mais me identifico. Não por eu ser um espadachim sanguinário, mas sim por eu me ver muito no personagem que ele é. O arco de amadurecimento e desenvolvimento dele é muito único, a forma como ele é um personagem extremamente falho. De longe é um dos personagens que mais me impactou na minha vida, assim, de um modo pessoal de verdade. E eu conto um pouco das peripécias dele no vídeo de Vagabond, o vídeo mais visto desse canal atualmente. E ele é um personagem muito importante pra mim, que me ensinou muita coisa, muita filosofia. Ele é fantástico. Em segundo lugar, Guts. O protagonista de Berserk também não poderia não estar aqui. Pensa num cara que se fudeu. Agora você multiplica isso por 100 vezes. E talvez você chegue no resultado próximo do que é o Guts. E mesmo ele tendo essa vida horrível, marcada por destruição, traição, sangue, morte, perseguição, ainda assim ele aprende a sorrir e ainda assim ele aprende a ser grato pelos mínimos momentos de calmaria que ele tem. Esse personagem representa uma das lições mais fortes e profundas que você vai ver representada em alguma obra. Inclusive eu fiz um vídeo sobre Berserk, na qual eu me orgulho bastante, onde lida exatamente com isso, na história de verdade de Berserk, né? Muita gente vê essa obra e pensa que é a história do espadachim negro cortando o demônio pra lá e pra cá, e também é, mas ele é muito mais do que isso. E a história que eu trato nesse vídeo exemplifica muito bem esse sentimento. Em primeiríssimo lugar, pra surpresa de ninguém, Monkey D. Luffy. Literalmente o primeiro vídeo do canal é sobre esse moleque e não tem jeito, ele é o personagem que assim mudou minha vida de inúmeras formas diferentes. A forma como ele é meio que igual a todos os protagonistas shonens clássicos, ele é bobão, ele é engraçado, ele é comilão, ele é dorminhoco, mas ao mesmo tempo ele tem um ar tão misterioso, ele é tão diferente do que ele se propõe a ser. E um termo que eu usei para definir o Luffy é que ele é previsível sendo imprevisível, porque ele faz coisas que no momento que você vê ele fazendo, você fala, caralho, que loucura, mas quando você para pra pensar, você fala, pô, é a única coisa que esse personagem poderia ter feito. É o maior trunfo do Eiichiro Oda, esse personagem, e assim, de um ponto de vista narrativo, de criação de personagem, de desenvolvimento, ele é bizarramente perfeito. E agora vamos para o derradeiro. Top 10 definitivos envolvendo tanto vilões, quanto protagonistas, quanto antagonistas, quanto coadjuvantes, qualquer porra. Com menções honrosas aqui, eu queria colocar o Sinbad, mas eu não posso falar o porquê, senão seria spoiler. Sasaki Kojiro de Vagabond, uma das representações de figuras históricas mais interessantes que eu já vi. E é claro, não poderia faltar o pai de todos, Gold Roger. Em 10º lugar, Jairo Zeperi. E você pode estar se perguntando, uai, cadê ele no top 10 protagonistas? Afinal, eu tenho um vídeo que literalmente fala como criar um protagonista. Pelo mesmo motivo do Alucard. Jairo é um co-protagonista com o Johnny, então não seria justo. Mas Jairo Zeperi é simplesmente um dos melhores personagens de Jojo. Ele, na verdade, é a alma da parte 7. Ele consegue ser a parte dramática, a parte cômica, a parte de ação, a parte dinâmica, tudo em um só personagem. E ele alavanca o Johnny como protagonista de uma forma muito bonita. A interação dos dois é muito boa e ele como personagem é simplesmente sensacional. Em 9º lugar,
Kank. Fiz um vídeo sobre o Kank, como criar um ideal, que acredito que é o maior vídeo de Kingdom do Brasil. Muitíssimo obrigado por essa moral. E ele é, sem dúvidas, um vilão maldito, um personagem assim, um psicopata bizarro, mas ele não ficou no top 10 vilões porque ele tá no lado do protagonista, no lado dos mocinhos, com muitas aspas. Então por isso eu não me senti muito à vontade de botar ele no lado dos vilões. E o passado dele, cara, mostrando o ideal dele e o que ele acredita, vendo o mundo de uma maneira ao mesmo tempo deturpada, porém real, faz esse personagem extremamente cativante, subir muito no conceito de qualquer um que lê o Kingdom. Em oitavo lugar, Arataka Reigen de Mob Psycho. Também temos um vídeo dele aqui no canal, como criar um mestre, trabalhando exatamente a relação que ele tem com o mob. E assim como Musashi, eu me identifico muito com o Reigen. Eu gosto muito de personagens falhos e a forma como ele é representado eu amo. Ele ser um canastrão, um cara que é um vigarista, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um coração bom, ele quer fazer o bem, mas ele não sabe muito bem como fazer isso. Ele se sente um fracassado, mas ele não vê as qualidades que ele tem. É um personagem que eu amo, um personagem muito humano. E ele em todas as temporadas tem pelo menos um momento icônico que faz simplesmente você amar ele. Em sétimo lugar, pra galera que tá esperando ansiosamente o vídeo de Naruto Shippuden, Uchiha Itachi. Esse personagem é simplesmente a melhor coisa que o Kishimoto já criou na vida dele. Um personagem que tem uma introdução fantástica e depois que a gente sabe o porquê ele é como é, o porquê está onde está, se torna um personagem favorito pra qualquer um. Além de ser um personagem de um anime que eu vi quando era mais moleque, então tem mais peso pra mim, né? Peso nostálgico. Afinal, tem muita coisa boa em Naruto Shippuden, né? Tudo que é ruim. Em sexto lugar, polêmico, Hisoka de Hunter x Hunter. Irmão, me prenda, mas eu amo Hisoka. Além de ser um personagem extremamente poderoso, genial, muito carismático, eu acho ele o maior trunfo e o melhor personagem que o Togashi já criou. O fato dele ser um psicopata sanguinário, um cara maluco que a gente não sabe muito bem as intenções, extremamente imprevisível, e todo o lado problemático do Hisoka, né, dele ter uma fixação com o Gon e o Killua em uma parada meio Pedro, e mesmo assim, mesmo ele tendo todos esses problemas que ele seria assim cancelado num instante, ainda assim todo mundo ama o Hisoka. Ele é um dos personagens mais amados e mais populares de Hunter x Hunter, mesmo sendo tudo isso. Ele não é um personagem tão bem desenvolvido quanto o Meruem, não é um personagem com um passado fantástico que nem o Chrollo, não é um personagem com uma trama absurda e grandes planos que nem o Kurapika, mas mesmo assim, no momento que ele aparece em cena, é um momento que você segura na cadeira e fala, puta que pariu, chegou o momento. A palavra que define esse personagem é cativante. Ele rouba a cena em qualquer lugar que ele tá. E agora no top 5 são figuras que eu já mencionei no vídeo. Em quinto lugar, Jotaro Kujo. Em quarto lugar, Miyamoto Musashi. Em terceiro lugar, Johann Liebert. Em segundo lugar, Guts. E em primeiríssimo, o óbvio, Monkey D. Luffy. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e também dá uma hypada aí para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Maze, Bruno Zanarella, Empty Skull, Gabi, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Jackson Douglas, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, O Gugas, Lucas Fernando, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, a rosca dele, irmão, chega. Vinícius Lopes, Eu Fico Fraca, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Meu Nome Não É Jorge, Victor Moser e Isaac Martins. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha ou uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.